Então, para a noite de hoje, dentro daquela proposta que iniciamos de estudando o Evangelho, hoje nós estamos trazendo essa passagem, a mulher encurvada, que já algumas pessoas falaram, nossa, eu não conhecia, desconhecia, né? Mas são oportunidades que vale a pena a gente estudar, porque todos os ensinos de Jesus, eles são ricos, né, em conhecimento espiritual que é importante para o nosso crescimento. E essa passagem nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13º, versículos de 10 a 17. Primeiramente, lembremos que tudo quanto Jesus realizou, né, durante sua passagem no plano físico, não tinha caráter particular. Então, as curas que ele realizou eram oportunidades para aqueles que ali se encontravam, para que pudessem extrair algum ensino que ele queria deixar, beneficiar aquela pessoa que já tinha o mérito da cura, porque ele não ia derrogar a lei. Mas também todo o ensino ali inserido ia servir para a posteridade, ou seja, para os nossos dias, aonde podemos observar vários ensinos dentro de um pequeno momento de algo até muito frequente na vida de Jesus. Assim, as curas, né, os sermões, as exortações e advertências traziam um fundo de ensino a ser refletido e praticado. Toda a palavra de Jesus, ela é muito sintetizada. Ele consegue resumir grandes ensinos em poucas palavras, em algumas frases até. Então, nós é que precisamos decodificar. Por isso que a doutrina dos espíritos, cumprindo o seu compromisso, dentre eles, de reavivar tudo aquilo que Jesus havia trazido, então a doutrina hoje ela nos traz essas passagens já sem as alegorias, sem as comparações. Então hoje a doutrina nos oferece os ensinos de Jesus de uma forma clara, explícita, transparente. Com isso vai cumprindo-se as promessas de que no final dos tempos, né, a sua palavra seria compreendida e disseminada para todos. Finais dos tempos, não vamos achar que vai acabar o mundo ou coisa semelhante, mas vai se encerrar um ciclo evolutivo da humanidade. E após o encerramento desse ciclo, então haverá naturalmente, né, aqueles que permanecerão na sua proposta de evolução e aqueles que retardaram essa evolução devido à aplicação do livre-arbítrio, serão então conduzidos a instâncias aonde eles poderão se despertarem para darem a continuidade à sua evolução. Muito bem, assim, hoje então estudaremos a cura realizada em uma mulher que vivia encurvada há muitos anos. Eu vou pedir licença para ler o texto e depois façamos comentário. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta mulher de Abraão, esta filha de Abraão, desculpe, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, isso está em Lucas, como falamos, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Veja, esse trecho é uma passagem singela, né, dos feitos de Jesus, mas traz inúmeros ensinos que podemos aprender. E falamos isso ao aprofundarmos um pouco da palavra, né, da linguagem, da forma que está escrito. Graças à doutrina dos Espíritos que nos amplia o entendimento. Mas ainda estamos muito aquém de poder extrair todos os ensinos inseridos nesta passagem. Porque à medida em que nós vamos nos esclarecendo, amadurecendo, vamos tendo capacidade de aprofundar ainda mais. Porém, dentro da nossa limitação, vejamos o seguinte. Começa o texto dizendo: ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus tinha por hábito fazer suas pregações aos sábados. Até porque a sinagoga não era assim de domínio de alguns homens, de autoridades ou de algum profissional da religião. A sinagoga ela era um círculo, né, onde ficava no centro o púlpito, e qualquer pessoa podia assumir o púlpito, ler um trecho da Escritura e tecer os comentários, as reflexões. Então, Jesus aproveitava desta oportunidade para levar aos homens a boa nova, ou seja, o seu evangelho, a sua doutrina que estava sendo inaugurada naquela época. Veja, boa nova. Então, era algo novo e bom que os homens deveriam absorver para poder, então, discernir o que deveriam ainda levar dos ensinos anteriores e o que deveria, então, assumir novas propostas, né? Mas nem todos tinham esta compreensão. Então, como colocamos aqui, Jesus, utilizando dos hábitos de época, que era poder falar, aproveitava os sábados para fazer sua divulgação da Boa Nova aos homens nas sinagogas. Ele não deixava de atender aos necessitados que ali se encontrassem. Então, pelo seu amor extremado, ele não deixaria de agir de forma caridosa, de atender aqueles que estavam já aptos a receberem uma graça, seja uma cura, seja um esclarecimento, seja, enfim, um despertar da consciência. Assim, foi numa dessas oportunidades que Jesus realiza a cura numa mulher paralítica, gerando um desconforto ao responsável da sinagoga. Então, ali está a mulher, né, que Jesus chama próximo de si, para que ela pudesse, então, restabelecer a saúde. No versículo seguinte, vejam vocês: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Que interessante, né? Não era propriamente uma enfermidade conhecida, estabelecida, né, como a ciência traz. Era aquela enfermidade sem causa aparente. É aquela enfermidade que não existe um estudo mais aprofundado que possa defini-la, propriamente dito. E por que isso?
porque tratava-se de uma enfermidade de cunho espiritual. Na realidade, ela estava sendo obsedada. Então, por isso que ela tomava essa postura, né? E, segundo o relato do Evangelho, aquela mulher não estava impedida de locomoção. Ela podia se locomover. E sim apresentava-se numa postura de encurvada. Ou seja, aquela obsessão fazia ela se humilhar, ter que se envergar, ter que se curvar. Aí então, a gente já pode usar do que a doutrina nos ensina, que processos obsessivos não existe um lado que é vítima e o outro algoz. Na realidade, ambos trazem comprometimento perante a lei. Ambos têm a causa da obsessão. Né? Geralmente é uma desavença, geralmente é uma situação que, a priori, alguém se sente ofendido, daí quer revidar e fica aquele círculo vicioso até que uma das partes se liberte, se desperte pela mudança daquela persistência no orgulho, no egoísmo que nutre aquela situação de antipatia. Então dá para se perceber que, né, deduzir que era um caso na qual o espírito queria humilhar, queria que ela ficasse numa postura, né, de subserviência. E vejam que ela esteve assim por 18 anos. Não foram algumas horas, algumas semanas, né? 18 anos. Quando a gente tem uma dor de coluna, né? Um dia, dois, a gente já fica desesperado. Imaginemos 18 anos nessa postura, né? Então, essa situação, dessa influência espiritual, é comum nas pessoas que, envolvidas pela influência espiritual, passa a ter uma postura e estado de espírito depressivo. Então, muitas das patologias espirituais, vamos assim dizer, por ação de um espírito agindo sobre a pessoa, então não tem uma definição, então fica dentro, né, de um bojo de problemas psiquiátricos, sem causa conhecida. Então, por quê? Porque a ciência ainda não chegou, não se aprofundou no aspecto da questão da ação dos espíritos sobre a matéria, sobre as pessoas. E é por isso que então ela se encontrava nesse jeito. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando a gente vê esse gesto de Jesus, se nós não tivermos um discernimento, podemos incorrer em dois erros. Ou cairmos naquela parte de miraculoso, de fantástico, né, de superstição, de coisas assim mirabolantes. Jesus, olha só, de pôr a mão curou, que é pura ingenuidade. Por outro lado, se já trazemos um pouco de conhecimento, fala, não, Jesus, dentro da lei de causa e efeito, ele interrompeu uma lei, ele derrubou uma lei. Poderíamos pensar assim. Mas não é nenhuma coisa nem outra. Porque Jesus, ao perceber aquela mulher na sinagoga, além do olhar comum, percebeu que a mesma estava submetida à influência espiritual, tornando-a encurvada. Então ele percebeu o que estava ocorrendo. E Jesus, pela sua condição evolutiva, tem condições para tal, de perceber, de saber os antecedentes, né, o fato atual, inclusive as consequências futuras. Né? Isso a gente
por exemplo, no caso daquela mulher adúltera, né, que fora pega em adultério em praça pública, ele sabia do antecedente, por que ela estava naquela condição. E depois de não tê-la julgado, também ele sabia as consequências que a partir daquele encontro de Jesus com ela, como ela passaria a ser e a viver. Então Jesus, por isso que ele não julgou. Se ninguém, né, te condenou, muito menos eu haverei de te condenar. Porque não cabe a nenhum de nós julgarmos o próximo. Não cabe a nenhum de nós fazermos um juízo de valores do próximo, porque nós não sabemos os antecedentes e nós não sabemos as consequências e por que aquela situação. Então, só cabe a Deus, né, esse poder de julgar e o poder de agir misericordiosamente sobre a questão. Quando a gente fala Deus, entendamos que é a sua lei, né, a sua vontade que rege toda a criação para que toda a criação se mantenha em harmonia. Então, quando algo está em desarmonia, a ordem natural das coisas é que aquela parte da natureza possa voltar a se harmonizar. Mas isso somente Deus que tem essa capacidade. Mas veja que Jesus, né, sem derrogar a lei, mas cumprindo a mesma, a mulher foi libertada daquela condição em razão de sua resignação, fé e provável mudança de postura espiritual. Então Jesus não derrogou. Aquela mulher estava sendo experimentada, estava passando por um processo de obsessão que naquela ocasião seria uma reeducação do seu espírito. Talvez ela possuísse um gênio de muito orgulho. Então ela precisava, né? Nós sabemos que Deus sempre nos oferece oportunidades de forma mansa, suave para o aprendizado. Mas quando nós não aceitamos o aprendizado de forma amena, aí vem a imposição da lei que quer que cresçamos, então, através de uma ação mais enérgica, nós passamos a despertar. E foi o caso dessa mulher. Provavelmente ela tinha que mudar a sua postura quanto ao orgulho, quanto ao egoísmo, quanto ao relacionamento para com o próximo. Mas como ela, nas inúmeras oportunidades, não perceber a necessidade dessa mudança, teve que ter uma situação na qual, nesse processo, ela teve que se curvar. E como nós falávamos, quando a gente tem uma dor aguda, por pouco tempo, nós reclamamos, nós ficamos, né, até revoltados, porque nós queremos a melhora. Mas quando ela se cronifica, aí a gente passa a ter um outro comportamento. A doença passa a ser um grande educador para todos nós. Né? Porque a cronicidade de uma enfermidade faz com que a pessoa mude naquilo que causou aquela enfermidade. Então aquela mulher estava encurvada porque ela tinha que mudar a sua postura de orgulho. E demandaram 18 anos. Não poderia demandar mais ou menos tempo. Mas ela, em particular, necessitou de 18 anos de ficar naquela posição para poder ser mais humilde, para poder ser mais resignada, para se sustentar numa fé que um dia ela haveria de mudar, porque ela já estava mudando a sua postura espiritual, a sua postura diante da vida,
a sua postura diante do próximo, a sua postura diante de Deus. Porque se nós pararmos para pensar um pouco, só temos que agradecer e tudo se empenhar para corresponder à criação nossa. Deus nos criou. A partir desse instante, Ele, ao nos criar, Ele sabe do nosso destino, do objetivo maior. Então nós precisamos, olha, eu existo, eu fui criado. E fui criado por quem? Por Deus. Não é qualquer um. Então o mínimo que eu teria que fazer é corresponder à sua vontade. E qual é a sua vontade? Que venhamos a respeitar o próximo e tudo ao nosso derredor. Que não prejudiquemos, que não causemos desarmonia, que não venhamos a nos desviar daquele fluxo natural de crescimento. Quando agimos de forma equivocada, ainda Deus nos concede oportunidades para essa correção. E é isso que nós estamos fazendo no momento reencarnados. Estamos aqui reparando os desvios que cometemos da nossa rota evolutiva. Estamos aparando as arestas que nos impedem um deslanchar mais tranquilo. E os nossos irmãos que estão desencarnados e aqui se fazem presente, estão também, por sua vez, agindo, se aprimorando, se capacitando, estimulando, se encorajando para enfrentar, para a empreitada de reeducação espiritual. Esta que é a realidade. Foi isso que esta mulher também ocorrera com ela. Mas ela se resistiu a essa mudança por 18 anos. Mas ela venceu. Ela venceu aquilo que a prejudicava, que era nela mesma o orgulho, o egoísmo e outras mais. Então, diante desta nova realidade, Jesus, percebendo que ela havia aprendido a lição, não tinha por que permanecê-la ainda naquele estado. Mas ela já estava tão habituada a estar nessa situação que não se apercebera que não era mais aquela mulher orgulhosa. Não era mais aquela mulher que pensava somente para si. Por isso ela precisava de um influxo de energia para despertar. Por isso, sem derrogar a lei, ele então vai fazer o seguinte: pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. O que ele fez? Não foi Jesus que curou a mulher. Não foi. Ela já estava curada. Mas não se apercebera disso. Jesus lhe ofereceu uma energia para ela despertar, para ela voltar à sua postura, fruto do seu trabalho regenerativo, fruto do seu trabalho de esforço de combater as suas mazelas. Jesus deu-lhe um passe. É o que nós receberemos daqui a pouco. Ah, mas Jesus era Jesus, sim, José é José, Maria é Maria, João é João e assim por diante. Porque quem vai receber o passe não é o passista que vai ser melhor ou pior um do outro, não. Ele é apenas um fio condutor. Ele apenas vai transmitir uma energia que vem das alturas celestes. Mas quem vai receber o passe, este sim, se estiver com seus canais espirituais receptivos, haverá de receber.
a 30%, a 60%, a 100% essa energia, que vai lhe revigorar o bom ânimo. Não vai resolver os nossos problemas, mas vai nos dar a energia para resolvermos por nós mesmos. Vai nos dar a lucidez para entender aonde estamos errando. Vai nos dar a inspiração para podermos agir após o passe de modos diferentes do que até então fazíamos. Então, Jesus pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Vemos neste gesto de Jesus a ação magnética sobre aquela mulher, ou seja, passe. Porém, foi um ato exterior complementar ao processo realizado por aquela enferma que mudou a sua postura durante a vida. E é isso que nós precisamos aprender deste texto também. Estamos hoje, no plano físico, para endireitarmos espiritualmente, para mudar a nossa postura, para mudar a nossa visão perante o mundo e perante as pessoas, melhorando o mundo interior, para que possamos agir e interagir com o mundo exterior. Por isso que estamos, cada um de nós com os nossas dificuldades, limitações, as nossas crises existenciais, as enfermidades que nos acompanham, não são castigos, nem muito menos punição. São processos regenerativos para que possamos mudar a nossa postura, estarmos eretos, para que então possamos caminhar de cabeça erguida, buscando o céu e não a terra. Buscando o céu é no sentido espiritual pelo qual devemos viver, e não a terra, que são as coisas da matéria que nos atrai e nos aprisiona, impedindo a nossa marcha, a nossa ascensão. Então ela endireitou-se espiritualmente, e como consequência, o corpo físico sofreu o efeito da mudança, voltando à posição normal. Não precisou nem passar por fisioterapia, hein? Porque uma pessoa de 18 anos encurvada, como que essa coluna voltou assim tão rapidamente? Porque justamente ela não precisava da ação externa, a ação era interior. Era ela que precisava mudar. Era ela que precisava ver a vida de outra forma, ou da forma que Deus espera que vejamos também. Entender que as coisas que ocorrem na nossa vida não é para satisfazer as nossas necessidades materiais, mas elas ocorrem para que saibamos aprimorar o nosso espírito, fazer com que aquilo que embaça a luz que existe em cada um de nós possa se exteriorizar e iluminar o nosso caminho, mas iluminar o caminho daqueles também que nos acompanham. Entender que nós precisamos caminhar conjuntamente. E nesse caminhar, não para disputarmos, não para aferir quem é melhor, quem é superior ou quem é inferior. Porque se assim agirmos, nós estaremos parados, competindo, quando deveríamos caminhar unidos. Assim, ela volta ao normal. Essa mudança de postura liberta a pessoa da influência negativa de um possível obsessor. Então, as características que ela passou a assumir de resignação, de humildade, fez com que aquele espírito que a acompanhava, que queria castigá-la,
que queria que ela sofresse por ela ser da forma que era até então, percebe que ela é uma outra pessoa. Então há um choque de realidade. E é isso que pode ocorrer conosco e com aqueles espíritos, aqueles que porventura possam nos acompanhar. Porque nós temos a mania de dizer que são nossos inimigos. Não! São nossos companheiros do passado, que nós criamos antipatias, que nós criamos desavença. Mas antes da desavença, nós nos amávamos, caminhávamos juntos. E continuamos juntos, só que agora com outro olhar, só que agora com outra intenção. E quando este começa a observar que agora somos outra pessoa, não somos a mesma que causava a desavença, não somos a mesma pessoa que antes éramos intransigentes, na qual a gente impunha o nosso pseudo-saber, na qual achávamos superior. Aí então ele fala, olha, ele mudou, não é mais aquele homem, não tem por que acompanhá-lo para prejudicá-lo. Ele mudou, e por que mudou? Eu também preciso mudar. E aí a luz se faz, mostrando o caminho para que ambos continuem juntos, mas agora com outras formas de convivência e de progresso. Então é assim que nós crescemos espiritualmente. Por isso, quando nós estivermos passando por aquelas crises existenciais, não vamos nos desesperar, não vamos aumentar aquele processo de tristeza, que alguns consideram até como depressão. Não. Vamos entender que somos criados por Deus para sermos espíritos puros. Vamos fazer a nossa parte. Porque, como Maria nos dizia, tudo passa. Isso há de passar também. Assim, retomando a palavra, agora nós vamos entrar num outro trecho do aprendizado. Vimos do sábado, nós vimos da cura em particular, e agora com relação ao príncipe da sinagoga, né, que era como um zelador, se assim podemos dizer. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Porque não era ele que estava 18 anos encurvado. Não é verdade? Porque não era nenhum dos seus entes queridos que encontrava-se assim. Então era aquela pessoa que estava cristalizada numa tradição que em algum momento teve a sua importância, mas que agora estava diante de alguém que estava lhe trazendo uma boa nova, algo novo, melhor a ser seguido, algo novo que poderia fazê-lo avançar na sua fé, na sua crença. Não que o passado estivesse errado. Ele fora útil porque fizera a pessoa chegar aonde se encontrava, mas precisava continuar. E Jesus, então, ali estava para esclarecer aos homens que se mantinham imutáveis perante a proposta de crescimento e de evolução, porque mantinham a ideia dentro da tradição. Dessa forma, nesse segundo momento da cura daquela mulher, veremos outro grande ensino deixado pelo Mestre. Trata-se do aprisionamento dos homens à tradição, ou seja, hábitos e costumes, impedindo o seu processo de progresso e evolução. E eu já dei aqui uma vez o exemplo, peço licença para repetir. Imaginemos que nós
fôssemos de origem, né, de famílias de agricultores, aonde meu avô ensinou meu pai e que me ensinou a plantar da forma que ele sabia, né, com a enxada, fazia a cova, colocava lá a semente, enterrava e assim sucessivamente. Então, essa é a tradição da minha família, porque meu pai me ensinou assim, meu avô ensinou meu pai dessa forma. Estava errado? Não, naquela época não, porque a população, né, não era tão numerosa. Hoje, pelos habitantes que existem no nosso planeta, temos condições de seguir esse modelo de plantio? Não. Nós temos que acompanhar a necessidade que gera progresso. Então, hoje, a agricultura está mecanizada. Então, hoje eu tenho lá o trator que faz esse serviço muito mais rápido, muito mais eficiente e com um número muito reduzido de pessoas para realizá-lo. Então, isso que é romper a tradição. Meus antepassados me ensinaram uma forma de plantio, mas hoje a necessidade me fez respeitar que eu tenho que plantar, mas plantar com outra técnica. Isso que é que Jesus estava querendo dizer. Que o sábado, sim, um dia da semana devemos nos reservar para as nossas orações, para as nossas reflexões, não viver diuturnamente pensando apenas em satisfazer as necessidades materiais. Afinal, nós somos espíritos. Então é isso que Jesus estava querendo ensinar. Mas Jesus então foi enfático, disse a ele: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? Porque é interessante, então sábado não pode trabalhar. Inclusive, se eles estivessem até em guerra, a guerra nesse dia cessava e depois no domingo continuava. Mas no sábado ninguém matava ninguém porque não podia trabalhar. E Jesus chama-o de hipócrita. Está ofendendo? Não. Está mostrando o quanto ele era, né, artificial no que estava falando e propondo. Por quê? Porque todos eles tinham seus animais, né? Então, antes de começar a oração, o jejum, o sábado propriamente, eles alimentavam seus animais, davam de beber para seus animais, cuidava para que eles estivessem bem, para daí eles poderem não fazer mais nada. E isso eles não estavam trabalhando? Não era um trabalho? Então é nisso que Jesus, por isso que chamou de hipócritas, porque eles estavam vestindo máscaras que não condiz com a realidade. Ah, eu não faço nada. Lógico, você já fez antes? Percebe? E aí Jesus diz, né? Exatamente, precisamos compreender que a atitude do mestre, ao chamar a atenção do responsável da sinagoga, não é um insulto, como muitos possam considerar. Porque se a pessoa pensar frases da Bíblia, fala, Jesus xingava também. Por que eu não posso falar palavrão? Jesus falava, chamava as pessoas de hipócrita. Mas vamos ver o contexto. Aquilo não era um xingamento, aquilo era um ensino, era um despertar daquele homem e daqueles homens do quanto eles estavam sendo incoerentes, né? No que falavam e o que faziam. Porque a igreja deve ter o papel de libertar os fiéis da ignorância espiritual e não criar normas e regras que os prendam sem poderem usar a lógica e o bom senso. Esta é a finalidade da religião, de uma igreja. Elucidar, esclarecer, orientar, libertar, né, as pessoas da ignorância do que é as leis divinas.
Qual a razão de estarmos, né, de sermos criados? Qual o nosso destino? Essa é a finalidade. E não ficar criando normas, rituais e outras coisas mais que prendem o homem àqueles hábitos materiais do que propriamente a sua espiritualização. Isso, inclusive, nós, espíritas, temos que também tomar cuidado. Porque hoje nós não trazemos nenhum dogma, nenhum ritual, nenhuma hierarquia. Mas se nós não tivermos sempre o discernimento, o bom senso, a lógica que a doutrina exige, nós poderemos, porque é do ser humano, logo criar dispositivos onde vai surgindo regras, condutas e coisas semelhantes. Vou pedir licença, fazer um parênteses aqui, que eu não, é a primeira vez que eu faço, mas nós estamos em família estudando. Quer ver uma coisa que já os espíritos estão criando? Normas? Podemos dizer até um certo tipo de ritual. Tem certas casas espíritas que convidam o orador e fala: o senhor tem 40 minutos para falar. Por favor, não se exceda a esse tempo. Jesus tinha 40 minutos? Se o Chico tivesse aqui, fosse fazer uma palestra, eles falariam para o Chico falar só 40 minutos? Divaldo, Raul Teixeira. Ah, mas ele, espera lá. Aí está vendo hierarquização. Percebe como nós temos que ter cuidado? Porque quando fala-se do Evangelho, a hora é o que menos importa. Porque é um banquete espiritual na qual estamos fazendo parte. Começar a cronometrar ensinos do Cristo é uma forma de desviarmos do caminho do cristianismo. É desviarmos da doutrina espírita, porque ele é o cristianismo redivivo. Porque criou-se num dado momento, nessas organizações que o espiritismo tem criado, esta norma. 40, 45 minutos. Por favor, não se exceda. Voltemos ao nosso texto. Eu falei isso porque, quando a gente falou aqui a igreja, a gente pode achar que eu estou falando da igreja dos outros. Nós temos que lavar a roupa suja nossa. Os outros que lavem a sua roupa. Muito bem. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. Então veja que interessante. A religião tem a responsabilidade de estimular, instruir e dar condições do homem crescer e amadurecer espiritualmente. Porque disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Aquela mulher estava presa, né? Aqui ele coloca filha de Abraão para dizer que era um fruto divino. E Satanás quer dizer inimigo, não é isso? Adversário. Né? Não tem essa conotação que nós damos de unha, escama e tudo é chifre. Isso é o homem que criou para impressionar, amedrontar. Mas a palavra Satanás tem, no tempo de Jesus, quer dizer inimigo. Então, vejam vocês, o que Jesus falou, aquele responsável da sinagoga, que a religião, ela tem responsabilidade de estimular
Então, ao ver uma pessoa curada, ao ver uma pessoa beneficiada na sua necessidade, estimula a todos a fazerem o mesmo. Cria-se uma esperança, uma expectativa de um futuro melhor do que você ficar entrincheirado nos limites impostos por uma religião de homens e não de Deus. Por isso que ele diz desta forma. Por isso que ele não quis infringir a lei de Deus. Ele quis esclarecer que aquela lei dos homens, que estava sendo do sábado, tinha que ser corrigida, tinha que ser aprimorada, tinha que avançarmos espiritualmente. E qual a consequência desse feito de Jesus? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Por quê? Porque viram que realmente ele estava errado nessas suas propostas. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Por isso que Jesus veio aos simples e aos humildes, porque esses estavam sedentos de conhecimento da verdade. Porque os doutores da lei, os fariseus, saduceus, os escribas, estavam interessados nas normas que eles criavam para subjugar a humanidade. Por isso que a religião deve ser o livre pensar. Temos um norte a seguir. Qual é esta bússola a seguir? O Evangelho de Jesus. Qual o exemplo a seguir? Jesus, que exemplificou tudo quanto ele ensinou. Então, Jesus é nosso irmão maior, encarregado por Deus para trazer a mensagem da boa nova, o Evangelho, boa nova, para nos trazer esperança. Ensinou, curou e exemplificou a mensagem divina. Agora caberá a cada um de nós alegrarmos também dos ensinos gloriosos que ele nos deixou. Por isso que devemos refletir melhor sobre tudo quanto ele ensinou. E, uma vez refletido, passarmos a agir, corrigirmos a nossa postura, mantermos eretos, dispostos a servir ao Mestre, a sua seara bendita, mesmo reconhecendo que seremos os últimos dos seus servos pela nossa pequenez. Que Jesus nos abençoe e que todos tenhamos uma ótima noite.